Chegamos então à terceira reflexão sobre o jejum. A primeira foi sobre o jejum no nosso processo de crescimento e desenvolvimento espiritual. A segunda é sobre o jejum, um instrumento eficaz no que diz respeito às guerras e batalhas espirituais que enfrentamos. E agora, jejum como um posicionamento espiritual, jejum de modo profético. No livro do Atos dos Apóstolos, capítulo 13, o texto diz que 6 homens serviam ao Senhor em oração e em jejum, de modo ininterruptos por alguns dias. E o Espírito Santo se revelou naquela reunião e disse: separai para mim o primeiro homem da lista que está no texto sagrado e o último homem que está na lista do texto sagrado. Separai para mim Barnabé e Saulo para a obra que eu os tenho chamado. Veja, eles estavam servindo ao Senhor, orando e jejuando. E o Senhor se revelou e deu direção para aqueles 2 homens, o primeiro e o último. É o que o jejum promove. Promove acesso, discernimento, clareza com relação à direção de Deus para a nossa vida. Olha que curioso. O último homem da lista é Paulo. Este último homem, por ter uma vida de oração e de jejum, se tornou o primeiro apóstolo a ser enviado para os gentios. O jejum promove isso também. O jejum tira você de alguns lugares e coloca você em outros lugares. É isso que o jejum proporciona a quem participa dessa doutrina, quem pratica essa verdade espiritual, beleza? Ainda nesse texto nós vamos ver que eles foram enviados e chegaram numa cidade e encontraram um falso profeta, um espírito de engano. E o texto diz que Paulo ali, ele tem discernimento de espírito, ele tem palavra de revelação, palavra de autoridade. O que é isso, senão verdades que acessamos por meio de uma vida consagrada, por meio de uma vida na prática da oração e do jejum. Uma vez que jejuamos, nós acessamos muitas verdades espirituais para o progresso do plano, do projeto de Deus em nós e através de nós para alcançar outras pessoas. O texto que Paulo escreve à igreja de Corinto, eu até marquei aqui, 2 Coríntios capítulo 10, versículo 4, diz que o jejum é uma das armas da nossa milícia. São poderosas para destruir fortalezas, anular sofismas, anular altivez, levar cativo todo pensamento das outras pessoas também à obediência de Jesus Cristo. E o texto diz que essas armas, e uma delas é o jejum, ela é poderosa para punir toda desobediência. Mas o texto diz assim, que quem vai punir a desobediência precisa estar pronto. E estar pronto é ser maduro espiritualmente. Uma vez que somos maduros espiritualmente, eu falei um pouco sobre isso no vídeo anterior, nós recebemos de Deus a autoridade, legitimidade, capacidade para punir a desobediência e levar à submissão completa a pessoa que é vítima das forças da maldade, a Jesus Cristo. Beleza? Eu espero ter sido claro. São vídeos curtos e rápidos, mas a minha oração antes do vídeo, agora no vídeo e depois do vídeo, a minha oração é para que você cresça. E para que você venha crescer, minha oração não é o suficiente. Você tem que participar comigo, você tem que jejuar. Então seja um praticante do jejum, que Deus nos ajude a pôr em prática essa doutrina neotestamentária do Novo Testamento, da Nova Aliança,
para que possamos crescer, se desenvolver, vencer batalhas e nos posicionar de modo profético diante a nossa vida, a nossa história, e acessar verdades espirituais para a realização da obra de Deus, beleza? Um forte abraço, paz do Senhor, Deus os abençoe.